2, hein? Samuel, porém, respondeu. Só fechar minha janela. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a Porquanto, rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul roga a Samuel: Pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Amém. Então, como eu falei com vocês, orando aqui pela manhã, o Senhor me deu uma visão bem rápida. Orando por esse nosso encontro, o Senhor me mostrou um livro e nessa visão eu ouvia a voz, a palavra de um varão falando assim: esse é o livro da vida. E cada um que me servir, que me obedecer, quando vier morar, né, na eternidade, vai receber um novo nome. E esse nome vai ser escrito com o sangue de Jesus. E esse nome é de acordo com a obediência e o propósito que cada um viveu nessa terra. É um novo nome. Aí eu até procurei essa palavra, aí essa foi a visão. Aí não entendi muito bem, orei para Deus trazer o discernimento. Aí existe lá em primeiro Apocalipse 2:17, fala assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Então, esse versículo aí depois também vocês deixam anotado para meditar. Apocalipse é o último livro da Bíblia, 2:17. Confirmando que nós vamos ter um novo nome escrito que cada um vai receber. E aí eu falei, Senhor, então o que o Senhor quer dizer para nós? Naquela época, né, na época que esse livro foi escrito, que Samuel foi escrito, o povo ele fazia holocausto e sacrifícios, assim como vários outros povos, né? Porque a humanidade, eu estava esses dias até preparando aula lá para a faculdade, trazer os primórdios lá das civilizações, né? A civilização mais antiga organizada foi os sumérios. E lá já tem os primeiros registros de escrita e os primeiros registros de sacrifício. Ou seja, desde o início da história humana, sempre foi feito sacrifícios para deuses, Deus e Deus, holocausto. E, na verdade, no contexto bíblico e na história do povo de Deus, né, desde o momento em que a palavra, a Bíblia, começou a ser escrita, a Torá, os primeiros livros, que foram esses livros, né, do Antigo Testamento, o primeiro sacrifício aconteceu lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? A palavra fala, ele matou um cordeiro, fez roupa daquele cordeiro para que tampasse a nudez do homem. Então, lá no início, Deus já mostrava o seguinte, que quando o homem desobedecesse a Deus, só a morte pagaria o pecado. Ou seja, só o derramar do sangue de um inocente ou de um animal poderia trazer a, a, o perdão daquela desobediência, daquele erro, daquele pecado. E aí, nós sabemos a história, né? A história, nossa história do cristão, que quando Jesus morre, ele é o último e o único sacrifício perfeito. Então, acaba todo esses séculos aí de sacrifício, aonde Deus recebia o sacrifício de um animal
no lugar do homem. Então, essa parte que a gente está lendo aqui, a gente já deve ter ouvido contar essa história, né, em outras palavras. Samuel tinha recebido uma ordem muito clara da parte de Deus através de Samuel. Olha, você vai, Deus está te dando os amalequitas nas tuas mãos, você vai lá, você vai destruir tudo, vai matar rei, matar gado, o Senhor não quer nada. Você vai destruir esse povo, do primeiro ao último, do início de um animal ao último. O que Samuel fez? O que Saul fez? Foi lá, e o que conta aqui acima é que Saul desobedeceu, achando que estava agradando a Deus. Por quê? Ele poupa o rei. Geralmente, quando os reis eram poupados, era para eles serem humilhados. Tem um contexto histórico sobre isso, para mostrar que aquele rei tinha sido conquistado, aquele povo. Mas Deus não tinha falado para deixar ele vivo. E pior, ele separou os animais. Ô, gente, ovelha, animal era caro. Então, quer dizer, para fazer um sacrifício, você tinha um custo, você tinha um gasto. E aí, os soldados falaram: não, mas o melhor vamos levar. Por quê? Porque tem uma diferença aqui. O holocausto era diferente de sacrifício. Até anotei aqui para trazer para nós. O holocausto, quando era oferecido a Deus, tinha que queimar o animal inteiro. Ou seja, era o animal todinho. Pegava um cordeiro, era o cordeiro todo. Pegava um novilho, o novilho todo. Agora, o sacrifício era partes do animal. Então, era, por exemplo, algumas partes nobres e o restante, o sacerdote e o próprio dono do animal podia comer. Então, tinha essa diferença. Do holocausto era o animal inteiro, sacrifício, partes. Eu imagino, nunca tinha parado para pensar nisso, que muitos soldados falaram assim: gente, vamos oferecer, a gente dá parte a Deus como sacrifício, outra parte a gente come. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, a gente precisa de alimento. Uma coisa racional, uma coisa é, é, plausível de ser feita e necessária. Houve boa vontade ali e boa fé, talvez, no coração de todo mundo. Só que teve um detalhe: estava debaixo de desobediência. Deus não vai compactuar conosco quando Ele nos der uma orientação e a gente fazer em partes. Quando Ele nos der uma direção e a gente seguir em partes. Não estou ofendendo a Deus, eu estou aqui obedecendo 90%. Mas isso aqui eu acho que é bom, porque eu não estou prejudicando, eu não estou. Ô, gente, eu já cansei de fazer isso. Essa palavra que veio para mim hoje. Ela vem na minha alma. Quantas coisas eu colhi nos últimos anos, porque eu sabia assim: não, eu estou obedecendo a Deus 90%. Agora, tem a parte minha também humana, Deus entende. Eles podiam pensar: Deus entende que a gente tem que comer. Ah, não, Deus entende que a gente precisa. Ô, gente, Deus entende que deixar o rei vivo é mostrar governo, é mostrar poder. Olha só, quem mandava agora está escravo nosso. Nós submetemos. O Senhor está falando comigo e com vocês hoje. Ele não quer meia obediência. Ele não quer metade. Ele quer 100%. Por quê? Porque ele não quer nem um holocausto inteiro, um sacrifício inteiro. E aí a gente pode trazer até para os nossos dias. Não estou falando que a gente não tenha que entregar, fazer a nossa busca, fazer a madrugada, fazer a oração, fazer um jejum, aquilo que Deus nos requerer dentro de uma obediência. Mas Deus está falando também com a gente que eu gosto, às vezes, de fazer jejum de 24 horas, de 48 horas, já fiz de 72. Deus está falando comigo o seguinte: oi, Raquel, esse sacrifício aí, sem obediência, é nada para mim. Isso aí, você me desculpa, você está só ficando sem comer e dando uma desinchada aí, fazendo autofagia, né, que já está comprovado na ciência que quando você para de alimentar, as células ruins se tornaria cancerígenas, são eliminadas, são comidas pelas células boas. Você está fazendo tudo aí para o seu organismo, menos me obedecendo. Porque qualquer coisa de sacrifício nosso, fora de uma orientação de Deus, ele não vai aceitar, para ele é nada. Agora, às vezes ele dá uma obediência: Raquel, eu quero um jejum de 0 às 9. Nossa, tão pouco. Outro dia um irmão falou comigo: nossa, seu jejum da sua igreja de 0 às 9 não é nada sem comer. Eu falei: não, mas não é sobre ficar sem comer, é sobre obediência. Então, o que o Senhor quer trazer para mim e para nós essa manhã? O Senhor
rejeitou Saul nessa hora. O Senhor ia confirmar o reino dele nessa obediência. O Senhor ia confirmar, bom, agora você definitivamente vai ser o rei. Foi a partir daí, ó, no próximo capítulo, se vocês olharem, no 16, está escrito aí o título, Samuel unge Davi. Ou seja, Davi só foi escolhido depois dessa desobediência de Saul. Só depois, quando Saul desobedeceu, que o Senhor falou, bom, como que ele vai governar o meu povo se ele não me obedece? O povo é meu. Como que ele vai ser um representante meu se ele não é capaz de obedecer? E a palavra obediência, o que que significa? Cumprir ordem, acatar uma autoridade. E o que que é ser submissão? Porque aqui a palavra fala as duas coisas, né? Fala, a obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então, quando a gente obedece, a gente cumpre ordem e acata a autoridade de alguém. E quando a gente se submete, a gente está sujeito à autoridade, a gente tem humildade, a gente submissão é o alinhamento da missão de alguém sobre a mesma missão. É estarmos alinhados com a missão de alguém. Então, resumidamente, quando Saul não obedece, não acata essa orientação de Deus vinda pela parte de Samuel, e ele desobedece, né? Ele, naquela hora, o Senhor tira o governo. E o propósito de vida de Saul, naquela hora, ele se perde. Ele se perde. E o que que o Senhor, né, está trazendo hoje aqui ao meu coração, ao nosso coração? Nós nascemos para cumprir um propósito. Saul nasceu para cumprir um propósito. Saul nasceu para governar Israel. Saul nasceu, ele foi a escolha do povo, mas com a permissão de Deus. Então, ele tinha um propósito claro, ser rei, governar e conduzir o povo de Deus. Mas a partir do momento que ele desobedeceu uma orientação e ele seguiu o seu próprio entendimento, aquele propósito acaba. Aquele propósito para ali e o Senhor busca outra pessoa. Existe um propósito que só eu, só a Ana, só a Ana Olive, só a Lise pode fazer. Mas para isso a gente tem que viver uma vida de obediência. Para isso, não é uma vida de sacrifício, só de entrega, de busca, eu faço. Não. O sacrifício ele vai vir pela obediência. E a submissão, ela vai vir se nós nos tornarmos servos de Cristo. Servos, escravos. Ah, mas como assim o Senhor Deus fala que nós nos tornamos filhos? Sim, quando cremos em Jesus, tornamos filhos. Mas o filho era submisso ao pai. No entanto, quando o pai falou, lá na fundação do mundo, olha, o povo que nós vamos criar vai pecar. E eles vão ter que pagar com a própria vida. Mas para que haja um arrependimento e um retorno para a casa do pai, você vai ter que ser esse sacrifício. Lá atrás, Jesus se submeteu à vontade do Pai. O Senhor quer nos dar um novo nome na eternidade, igual está lá em Apocalipse 2,17. E recebereis um novo nome, igual essa visão que Deus me deu agora de manhã. Um livro no céu e o nosso nome escrito, o nosso novo nome escrito com sangue. Esse novo nome fala da nossa nova identidade e do projeto que Deus nos criou para cumprir. Nós só vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós se nós obedecermos. Mas aquele que vencer terá uma coroa. Aquele que cumprir seu propósito aqui terá uma coroa. Então, que nessa semana nós possamos obedecer mais do que sacrificar, mais do que seguirmos pelos nossos próprios entendimentos. É ajoelhar e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? É isso, então vamos fazer. É só obedecer. E é difícil, tá? É difícil demais obedecer. A gente vê pela criação dos filhos.
como que às vezes a gente fala com as filhas, com os filhos, não é esse caminho. Eu sei que não é por aí, minha filha. Minha filha, não vai assim. E como que às vezes é difícil, eles vão, quebra a cara. Nós já quebramos a cara, quantas vezes? Quando desobedecemos os pais, né? Quando eles tinham ali a razão. Então é isso que o Senhor colocou no coração nessa manhã. Obedecer é melhor do que sacrificar. Queria que vocês falassem também. Quando eu leio, né, a Bíblia, tenho, eu tenho duas Bíblias. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia evangélica, e eu tenho a Bíblia católica. Eu vou colocando uns papeizinhos no meio, né? Acho que muitas pessoas fazem isso. Colocando alguns pensamentos. E aí veio esse papelzinho aqui que está escrito assim, ó. Somos carne, mas não devemos lutar com as armas deste mundo. Dê espaço às ferramentas espirituais, oração e fé, sabedoria e sentimento. Então, veio você falando aí, eu falei assim, gente, mas é isso mesmo, porque apesar de nós termos carne e termos as ferramentas daqui, termos as ferramentas de condições de lutar, e eu não falo que a ferramenta de arma de luta seja arma branca, arma de fogo, não é isso, né? Mas o egoísmo, é você tomar lá da cá, essas situações. Está falando para a gente dar espaço às ferramentas espirituais. A primeira delas é a oração e a fé, depois a sabedoria e o sentimento. Quantas vezes a gente reage a uma situação de agressão com sentimento? A gente reage a uma situação de dor, mas com sabedoria. Por quê? Porque a lei de Italião, ela existiu lá atrás, né? O Código de Hammurabi existiu lá atrás, mas veja que não chegava a nada. Você, ao revidar, você não está se livrando do problema ou reagindo ao problema em si. Pelo contrário, parece que você aduba ainda mais o problema. Por isso que utilizar a sabedoria, a obediência a Deus, no sentido principalmente de um perdão, é para você fazer bem a si mesmo. É as conquistas para você mesmo. É impressionante como se fica leve. Então, obedecer a Deus é muito difícil porque nós estamos neste mundo. Não tem como. Não tem como dizer que você não tem que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, comer, né? As situações deste mundo nos impõem questões de matéria. Mas como lidar com isso? Com sabedoria, obedecendo ao propósito de Deus, ao que Deus quer. Então, é você ter uma casa, mas não fazer disso aquela coisa cega de uma casa, de